Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito, estou aqui mais uma vez com vocês para nós explorarmos mais um conteúdo dessa fantástica disciplina. Vamos ver qual será a nossa aula de hoje? Muito bem, hoje é a nossa aula número 12 e o nosso objeto de conhecimento é práticas artísticas em diferentes momentos históricos. E por detalhamento nós temos dimensões dos movimentos, partilha de saberes, comportamentos competitivos e cooperativos vivenciados nas diferentes práticas corporais de movimento e artísticas. Muito bem, estão curiosos por essa aula? Ansiosos? Então pegue o seu caderno, a sua caneta, o seu lápis, façam as suas anotações. Vamos à nossa aula? Muito bem, alunos, como vocês viram, nós iremos falar a respeito das práticas corporais e expressivas, ou seja, da dança, da ginástica, do esporte, do teatro, dentre outras. Mas eu pergunto a vocês, o que são práticas corporais e expressivas? E eu já peço que vocês anotem, né, esta definição. Olha só, as práticas corporais e expressivas constituem manifestações humanas que envolvem o corpo como meio de comunicação, expressão, criação e interação social. Ou seja, é o nosso corpo que fala para o outro como nós estamos nos sentindo, com o que nós estamos representando. Por isso que ele é visto como um meio de comunicação. Tenho certeza que vocês já ouviram aquela frase assim: o corpo fala, e fala mesmo, através dos nossos gestos, das nossas expressões, da nossa postura, da nossa forma de gesticular, de se comportar. Então, realmente, o nosso corpo fala como nós estamos em determinado momento. Se estamos ansiosos, se estamos com medo, se estamos alegres, então, realmente, o nosso corpo fala. Tá certo? Continuando. Muito além de movimentos físicos, elas representam modos de sentir, pensar e agir no mundo. Segundo a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, que é o documento norteador, né, que dá um norte aí para todas as disciplinas, inclusive para a educação física, a nossa disciplina, ela deve oportunizar ao estudante, ou seja, a vocês, conhecimentos relacionados a essas práticas corporais. Lembrando que não é somente o movimento pelo movimento. Vocês já pararam para pensar por que nós estudamos dança, esporte, ginástica, práticas corporais de aventura? Será que é só por conta do movimento ou tem algo a mais? Tenho certeza que vocês sabem que tem algo a mais, tanto é que vocês puderam aí experimentar, né, durante as nossas aulas. Tá certo? Então, além da educação física oportunizar essa questão do conhecimento, a educação física também deve oportunizar a fruição, ou seja, a experimentação após daquele movimento, a reflexão sobre as diversas práticas corporais, compreendendo-as como manifestações culturais que expressam sentidos, valores e identidades, ou seja, ultrapassa esses limites de apenas ser movimento, vai muito além disso. O nosso corpo, ele representa também a nossa identidade cultural, ou seja, o nosso povo, tá certo? Prosseguindo, dessa forma, práticas como a dança, o teatro, os jogos, os esportes, as lutas e as ginásticas se configuram como importantes meios de expressão e socialização, favorecendo a construção da autonomia, da criatividade
e da convivência ética e solidária entre os indivíduos. Então, como eu falei para vocês, essas práticas corporais vão além da questão do movimento. Eles vão trabalhar a questão do nosso comportamento, da nossa autonomia, da nossa criatividade. Então, a gente não faz exercício físico por fazer, apenas por estética, né? Não, ou só pela questão da saúde. Vai muito além disso, tá certo? Prosseguindo, agora nós vamos ver o nosso corpo como linguagem e expressão. Então, como eu já falei para vocês, o corpo é o nosso instrumento de linguagem. Através do meu corpo, eu posso expressar para vocês o meu estado de espírito. Né? Se eu estou muito encolhida, o que vocês iam dizer? Ah, professora, hoje está tímida, está cabisbaixo. Se eu estou muito expansiva, ah, professora, hoje está muito alegre. Então, o nosso corpo é realmente o nosso instrumento de linguagem. Quando a gente está seguro de algo que nós estamos falando, né, a gente tem uma postura mais imponente. Quando a gente não está tão seguro assim, a gente se recolhe. Então, realmente, o nosso corpo fala o tempo todo, tá? E ele fala o tempo todo através do quê? Por meio dos gestos, posturas, movimentos e expressões. O ser humano ele pode comunicar sentimentos, pensamentos e intenções. Mais uma vez, reafirmando o que eu falei para vocês, o nosso corpo ele fala o tempo todo. Por exemplo, quando a gente está conversando com alguém e a gente cruza os braços e começa a bater os pés assim, o que isso quer dizer para vocês? Que a gente está um pouco impaciente ou está agoniado, quer que aquela conversa acabe logo, né? E às vezes é só uma mania, mas às vezes não, a gente realmente está ali externando o que nós estamos sentindo, a gente está angustiado, a gente quer que essa conversa acabe logo. Então a gente também tem que ficar prestando atenção nas pessoas que estão ao nosso redor, porque por mais que elas não falem, elas estão utilizando a linguagem não verbal através do quê? Do nosso corpo. E nas aulas de educação física a gente faz muito isso, através da dança, do esporte, da ginástica, dentre todas as outras práticas corporais, tá bom? Então, mais uma vez, né, a gente vai comunicar nossos sentimentos, pensamentos e intenções através do nosso corpo, tá? E aí tem muitos estudiosos que falam sobre essa questão do corpo como linguagem e expressão. E eu venho trazendo aqui as ideias de um estudioso para vocês, que é o Merleau-Ponty, tá? Lá em 1999, ele falou que o corpo é o meio de comunicação com o mundo e não apenas um objeto físico. Ele é a própria existência em movimento. Então, o nosso corpo em questão da nossa relação, da socialização, ele é muito importante, tá bom? Prosseguindo, falando um pouco ainda mais sobre as práticas corporais expressivas, elas se tornam um campo fértil para a manifestação de subjetividades e culturas, funcionando como textos corporais que revelam modos de ser e de viver. Como eu falei para vocês, o nosso corpo faz o quê? Ele expressa aí a nossa identidade cultural, certo? Venho trazendo aí mais um estudo para vocês, que é o de Santin, tá? De acordo com Santin, o corpo deve ser entendido em sua dimensão simbólica e cultural. É um corpo que fala, que cria e que interage. Tudo isso através do quê? Dos seus movimentos, dos seus gestos, das suas posturas. Prosseguindo, as práticas corporais expressivas, portanto, são espaços de experimentação estética e de encontro entre os sujeitos. E aí vocês já podem ter uma pequena ideia do porquê nós devemos aprender sobre dança, sobre jogos, sobre esporte, sobre ginástica, sobre lutas, sobre práticas corporais de aventura no meio natural ou no meio urbano. E aí, vocês já conseguem me responder por que nós aprendemos tudo isso? Por que nós estudamos tudo isso dentro da educação física? Será que está ligado apenas à questão do movimento, de aprender o movimento? Vamos supor lá do esporte. Aprender o movimento de sacar. Será que é só isso?
que educação física tem para oferecer para vocês? Será que na dança eu tenho que só ensinar para vocês o que é direito e o que é esquerdo, o que é esquerdo e o que é direito, o que é em cima e o que é embaixo? Não. A dança também vai nos ensinar além do próprio movimento, do movimento em si. É claro que o movimento ele faz parte, porque se não tem movimento, não tem dança, né? A mesma coisa relacionada ao esporte, à luta, tá certo? Então, agora que a gente já entendeu que o nosso corpo é um meio de expressão, né, de comunicação em relação aos nossos sentimentos, emoções e identidade cultural, eu venho falando sobre as práticas corporais, uma a uma, e nós vamos ver o porquê que elas são importantes durante, né, a nossa vida, começando ali pela dança. A dança, a gente sabe, que envolve a questão do movimento e da sensibilidade. Muito bem, então observem aqui esse nosso casal. Não sei vocês, mas eu sou apaixonada pela dança desde criança. Então, tudo que envolve dança, eu me apaixono, eu gosto de assistir, eu gosto de pesquisar. E vocês? Tenho certeza que também gostam. No caso aqui, ó, nós estamos vendo uma dança de salão, nós temos um casal de dançarinos, né? Que, pelo visto, estão aí dançando, acredito que uma valsa, né? Pela vestimenta, dá para a gente entender que é uma valsa, pode ser também um tango, apesar de não estar com um vestido vermelho ou preto, né? Que às vezes a gente vai por essa questão de cores também. Vamos ver o que nós temos a respeito da dança. Então, olha só, a dança é uma das formas mais antigas de expressão humana. Ela acompanha o teatro e a música, ou seja, a dança acompanha a nossa evolução. Houve períodos que a dança ela estava voltada mais para a questão do rito, de celebrações, né? Como prática ali de atividade física, a gente pode ver nos dias de hoje. Também pode ver nos dias de hoje como prática de competição. A gente sabe que existem muitas competições voltadas para essa questão da dança de salão. Então, vamos ver aí mais algumas informações a respeito da dança. Olha só, a dança está presente em diferentes culturas e períodos históricos, traduzindo sentimentos, rituais, protestos, celebrações e tradições. E quando a gente fala de dança relacionada ao nosso país, quantas danças vocês conhecem? Já anotem aí no caderno de vocês. Será que vocês conhecem uma dança de cada região? Vocês já pararam para pesquisar sobre isso? É importante, né? Faz parte da nossa cultura brasileira. Lógico, nós estamos aqui na região norte, então é comum que a gente saiba, né, que a gente conheça mais as nossas danças, como o boi-bumbá, a ciranda, o carimbó, a marujada, né, o mar-abaixo, todos eles estão aqui na região norte, né, aqui no Amazonas, lá no Pará, no Amapá, enfim. Né, a gente sabe que todo cantinho desse nosso grande país tem uma dança que vai representar a cultura do local, os sentimentos, as celebrações. Normalmente, essas danças que são bem antigas, elas estão ligadas à questão de religiosidade, então é bem interessante, vale a pena pesquisar. Prosseguindo, na escola, segundo Marques, a dança possibilita que os alunos conheçam o próprio corpo, desenvolvam a coordenação motora, a criatividade e a apreciação estética. Então, é por isso que é importante aprender a dança na escola. Vai além dessa questão do movimento, tá bom? Vai aprender essa questão da coordenação motora, da criatividade, da apreciação estética. Professor, o que é apreciação estética? É ver, visualizar o que é belo, né? Prosseguindo, além disso, a dança também promove o respeito, a diversidade cultural e corporal. Bem interessante, né? Então, a dança, eu costumo dizer que quem dança, né, tem vida prolongada, porque a dança é muito prazerosa. Então, vocês que ainda não conhecem nenhum tipo de dança, né, eu desafio vocês a conhecerem, tá bom? Prosseguindo, por meio da dança, o corpo torna-se ferramenta de comunicação não verbal,
permitindo que o indivíduo expresse o que muitas vezes não pode ser dito por palavras. E tem um estudioso famosíssimo no meio da dança, que é o Laban. Laban destaca que o movimento dançado é uma forma de linguagem simbólica que reflete a relação do ser humano com o espaço, o tempo, a energia e o outro. Então, como eu falei para vocês, dançar é vida. Bom, agora que a gente já falou um pouquinho da dança, vamos prosseguir e falar um pouquinho de outra prática expressiva corporal. Vamos lá? Muito bem, agora eu apresento para vocês o teatro. O teatro também é bem interessante. Vamos ver qual é a relação do teatro com o nosso corpo? Observem aqui. O teatro, corpo, expressão e emoção. A gente sabe que para contracenar, né, para encenar, a gente precisa do quê? Do nosso corpo, das nossas expressões, não é mesmo? Então, olha só. O teatro, como prática corporal expressiva, possibilita a vivência de papéis, emoções e contextos diversos, estimulando a imaginação e o senso crítico. Prosseguindo, ele envolve a relação entre corpo, voz, gesto e emoção. Pode ser de tristeza, de alegria, né? Então, vai depender ali do que a pessoa está encenando, tá bom? Sendo uma prática de autoconhecimento e de convivência. Bem interessante. Prosseguindo, conforme Boal, o teatro é um instrumento de libertação, um meio de reflexão e transformação social, pois coloca o indivíduo em contato com suas emoções e com o coletivo. Então, o teatro ele vai além da questão de cena, né? Ele vai envolver essa questão da socialização. E como é que entra o teatro na educação física? Observem aí. Na educação física e na artes, as práticas teatrais desenvolvem a expressão corporal, né? A empatia e a consciência de grupo, quando se trata do coletivo, porque normalmente nas aulas de educação física e de artes, a gente trabalha o coletivo, reforçando a noção, vamos prosseguir, de que o corpo é um veículo de comunicação e não apenas de performance física. Então, no teatro também nós trabalhamos essa questão da expressão corporal, dos sentimentos, das sensações, dos gestos e das posturas, certo? Prosseguindo, vamos falar agora um pouquinho de outra prática corporal, que são os jogos. Então, os jogos, né, são atividades, brincadeiras que podem ser antigas ou podem ser novas, que trazem grandes aprendizados para a nossa vida. Não está ali só no intuito de entreter. Vamos ver o que mais que os jogos trazem para o nosso dia a dia, para a nossa vida? Então, observem aqui. Os jogos, prazer, interação e construção social, eles constituem uma das mais ricas formas de interação social, ou seja, de socialização. Observe aqui, nessa imagem a gente tem apenas uma criança, né, brincando ali de amarelinha. Mas se deixar, daqui a pouco tem um monte de criança que vão começar a conversar, perguntar onde mora, o que faz, né, se está com a mãe, se está com o pai, pergunta o nome. E aí o que acontece aí? A socialização, não é mesmo? Prosseguindo, os jogos expressam regras, valores, culturas e modos de convivência. A gente sabe que da brincadeira mais simples à mais complexa existem regras que vão ser diferentes de uma região para outra, de uma cidade para outra, de um bairro para o outro. A mesma forma que eu brinco de amarelinha aqui, não é a mesma forma que brincam ali em outro estado. Então, tem diferença, tá? Então, a gente consegue aprender essa questão de regras também. De acordo com o Huizinga, o jogo é um fenômeno cultural essencial anterior à própria cultura organizada, pois permite a criação de significados simbólicos e de laços sociais. Mais uma vez, a gente vem falando sobre a importância, né, da brincadeira, do jogo para a nossa socialização. E na escola, como é que isso funciona, professora? Observem. Na escola, os jogos promovem um aprendizado de comportamentos cooperativos e competitivos, o respeito às regras e a valorização do trabalho em grupo. Ou seja, na hora da brincadeira, na hora do jogo,
o professor, ele vai promover isso para vocês. Tem horas que a brincadeira ela vai ser extremamente competitiva, mas tem horas que as atividades vão ser extremamente cooperativas, ou seja, você precisa do outro para atingir o objetivo final da brincadeira ou do jogo. Então, por isso que é importante. Os jogos também nos ensinam a perder e a ganhar. A gente sabe que dentro, né, de uma brincadeira, se eu tiver num time e meu colega no outro, um dos dois vai ter que perder e um vai ganhar, não é mesmo? Falando mais um pouco sobre os estudiosos, vamos ver as ideias de Friedman. Olha só, ele afirma que o jogo é um espaço privilegiado de aprendizagem e socialização, no qual o aluno pode expressar sua criatividade e experimentar papéis sociais de forma lúdica. Então, o jogo também proporciona muitos aprendizados, tá certo? Já que a gente está falando de jogo, vamos prosseguindo para algo mais avançado. Vamos falar agora dos esportes. Muito bem, os esportes também são importantes, né, na nossa vida e na nossa cultura. Olha só onde eu estou, a gente sabe que aqui acontece, né, uma das nossas paixões nacional, que é o quê? O futebol. Vamos ver um pouquinho do que se trata, qual é a relação do esporte com o nosso corpo. Então, o esporte é uma expressão de identidade coletiva. O esporte é uma prática corporal que combina desempenho físico, emoção, identidade e sociabilidade. Também trabalha a questão social. Embora muitas vezes seja associado à competição, o esporte também pode ser visto como espaço de expressão corporal e cultural, de interação social e de formação de valores éticos. Exatamente. Lembra lá daquele termo fair play, do jogo limpo, né? É isso mesmo. Então, o esporte ele é espaço para isso, para que a gente aprenda a ser honesto, para que a gente jogue limpo, para que a gente obedeça às regras, respeite o outro também, certo? Vamos lá. Segundo Kuhns, né, o esporte deve ser compreendido em sua dimensão educativa, promovendo a autonomia e a solidariedade e o respeito mútuo e não apenas o rendimento. Na perspectiva crítica de Brecht, argumenta que o esporte é uma construção social, portanto, carrega significados que vão além da prática física. Ele comunica valores, expressa ideologias e forma identidades coletivas. Então, o esporte ele não está ali apenas para atingir o objetivo do jogo, né, da competição, mas sim ensinar valores, tanto para o indivíduo como para um coletivo de pessoas. Certo? Prosseguindo, vamos ver aí outra prática corporal, que são as lutas. Observem, as lutas, elas são expressão, respeito e autocontrole. São práticas corporais que de confronto, na verdade, que envolvem regras, códigos éticos e técnicas específicas. Então, através das lutas também, a gente aprende muito sobre respeito, cooperação, honra, lealdade, dentre outras características. Olha só, as lutas representam um diálogo corporal entre o eu e o outro, porque normalmente tem a ver ali com duas pessoas que são adversários, né? Exigindo autocontrole, disciplina e respeito sempre. Prosseguindo, conforme Delvecchio e Franchini, as lutas desenvolvem habilidades motoras, estratégicas cognitivas, na verdade, estratégias cognitivas e valores éticos, sendo também uma forma de expressão simbólica de poder, defesa e comunicação. Então, mais uma vez, a luta, né, o nosso corpo também tem essa questão da comunicação. E na escola, como é que fica? Na escola, as lutas podem ser trabalhadas como práticas expressivas, nas quais o confronto é simbólico e pedagógico, um espaço para aprender a lidar com emoções, limites e respeito à diversidade. Bem interessante, né? Então, por isso que é importante estudar lutas. Já que a gente já falou sobre lutas, sobre dança, sobre teatros, vamos agora
falar sobre a ginástica. A ginástica é uma prática de expressão corporal muito bonita, né? Observem aqui, ó. Vamos ver aí algumas informações relacionadas à ginástica? Então, olha só. A ginástica, ela representa um conjunto de práticas corporais que combinam força, flexibilidade, coordenação e ritmo, podendo assumir diferentes sentidos. Então, durante aí a nossa unidade, nós vimos vários tipos de ginástica e vocês viram que cada uma delas é muito importante para a questão da nossa saúde física, mas a ginástica ela vai além disso. Vamos ver o que mais nós temos aí, olha só. A ginástica ela pode ser fisioterápica, ela pode ser artística, ela pode ser competitiva ou recreativa. Segundo Darido e Rangel, a ginástica também é uma forma de expressão e comunicação corporal, pois traduz a relação do indivíduo com o corpo e o espaço. Então, quando você está fazendo os movimentos de ginástica, como nós temos aqui as nossas ginastas, elas estão expressando na ginástica rítmica. Além de trabalhar a questão dos movimentos, da sutileza, elas estão expressando as emoções nesse momento, tá bom? Prosseguindo, na perspectiva cultural, a ginástica deve ser compreendida não apenas como uma prática de condicionamento físico, mas também como experiência estética e expressiva, que possibilita o reconhecimento do corpo como meio de criação e interação. Bem interessante, né? E falando dessa questão de interação, anotem aí, olha só. A interação e a partilha de saberes corporais. As práticas corporais expressivas são também espaços de partilha de saberes, ou seja, a gente partilha o que a gente sabe. Ao interagir com o outro, o indivíduo aprende, ensina e transforma seus modos de agir e pensar. Freire destaca que o aprendizado é um processo dialógico. O conhecimento se constrói na relação entre sujeitos e não de forma unilateral. Nesse sentido, as vivências corporais, cada participante é produtor de saberes, compartilhando experiências, sentimentos e valores. Olha só a importância, né? A interação nas práticas corporais possibilita o desenvolvimento da cooperação, da solidariedade e do respeito às diferenças, fortalecendo vínculos e promovendo o crescimento coletivo. Logo, a gente pode concluir o quê? Que as práticas corporais e expressivas, a dança, o teatro, jogos, esportes, lutas, ginásticas, são manifestações culturais que unem o corpo, a mente e a emoção. Então, realmente, o nosso corpo fala através dos nossos gestos, tá? Essas práticas corporais não se limitam à dimensão física, mas se constituem como formas de linguagem, expressão e interação social. Através delas, o ser humano comunica sua história, seus sentimentos e sua visão de mundo. Então, durante aí a nossa unidade, apresentei para vocês as danças folclóricas e vocês viram que cada uma delas representa a identidade de um povo, a sua questão religiosa, né? As suas crenças, os seus valores, tá certo? E essas práticas, ao serem incorporadas ao contexto educacional, ou seja, aqui, a nossa escola, elas promovem o desenvolvimento integral dos sujeitos, favorecendo o autoconhecimento, o respeito, a criatividade e a convivência democrática. Então, dentro da educação física, a gente não ensina o esporte pelo esporte, a ginástica pela ginástica, ou seja, o movimento pelo movimento. Nós vamos além disso. Através dessas práticas corporais, vocês conseguem trabalhar a questão do respeito. Na verdade, a gente consegue desenvolver a questão do respeito, né? Obediência às regras, é a honestidade, a honra, a lealdade, certo? Assim, prosseguindo, o corpo deixa de ser instrumento de movimento e torna-se veículo de expressão,
cultura e transformação. Eu acho que por essa aula já deu para vocês entenderem a importância da disciplina de educação física, né, para vocês que estão aí no ensino médio, e o quanto ela, né, a disciplina, juntamente com todos os seus eixos e conteúdos de ginástica, dança, luta, esporte, ela nos ajuda a formar vocês integralmente, tá certo? Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais a respeito dessas práticas corporais e expressivas. A gente finaliza esse momento por aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade.